Ok, olá, boa noite a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Se me estiverem a ouvir em boas condições, coloquem um na tela, por favor. Penso que toda a gente me esteja a ouvir bem. Ótimo, máximo. Então, boa noite a todos. Antes de mais, sejam bem-vindos à nossa Academia Nacional, aqui online, a partir do conforto de qualquer sítio de onde estejamos. Na realidade, eu hoje estou aqui, ainda nem sequer consegui chegar à Maia, estou aqui na casa de uma amiga, tive que parar aqui para conseguir estar a tempo nesta chamada, nesta videoconferência. E na realidade estou muito entusiasmada. Como sabem, estamos a chegar agora do kick-off do nosso evento nacional, que foi de facto um evento com muita confiança, com muita certeza. A mim, pelo menos, trouxe imensas certezas de que estamos a fazer a coisa certa, de que estamos no momento certo, na empresa certa e que realmente a única coisa que nós precisamos é de nos tornarmos na pessoa certa, não é? Então, na realidade, antes de mais, queria agradecer à coordenação desta Academia Nacional, o Nelson Carvalho, que me dirigiu este convite, que na realidade para mim é sempre um desafio fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de apresentação online, porque de facto é uma das coisas que me desafia imenso. Eu não gosto nada de tecnologias, não gosto nada de computadores, não percebo nada destas novas tecnologias e aplicações, e liga, e carrega o PowerPoint, e coloca o vídeo e desliga, mas tive que aceitar porque de facto não posso dizer que não, porque também faz parte do nosso trabalho nós partilharmos com outras pessoas aquilo que nós de alguma forma fazemos e que de alguma forma também nos traz algum sucesso. Mais ainda quando o Nelson me disse que realmente o tema da aula era a nutrição exterior, o plano total e a hidratação facial, que sempre foi uma ferramenta com que eu me identifiquei imenso e que de facto sempre foi, até na realidade, a ferramenta que eu mais usei e que continuo a utilizar, faz parte dos meus MDOs, dos meus métodos de trabalho diário e com os quais tenho excelentes resultados. Há 10 anos que eu trabalho com esta ferramenta e de facto tornei-me bastante profissional nela porque a repeti imensas vezes, dia após dia, ano após ano, são 10 anos a melhorar, a aprender de facto com as pessoas que melhor a faziam desde o início, a aprender todos os pormenores, todos os detalhes, a tornar-nos profissionais e a praticar muito. E quando nós fazemos isso dessa forma, lógico e evidente que os nossos resultados acabam por ir melhorando também com o passar do tempo. Então, para quem não me conhece, eu gostava só que colocassem novamente se me continuam a ouvir, se está tudo ótimo, continuam a ouvir-me em boas condições. Ok, fantástico. Então, na realidade, para quem não me conhece, o meu nome é Erminda Martins, eu faço parte da equipa TAV, da equipa de expansão global da Herbalife, e há 10 anos que o meu percurso começou. Acabei por ir a uma formação da Herbalife, um STS, e depois de ter dito durante um ano que a Herbalife não era para mim, que não me identificava, achava que eram vendas de porta em porta, achava que não precisava dos produtos para nada, mas acabei por ir a um STS porque a minha mãe me obrigou. Na realidade, ela é que começou a utilizar a nutrição lá em casa, teve excelentes resultados a nível de controle de peso. A minha mãe perdeu 20 quilos em 6 meses, claro que alterar alguns hábitos alimentares, a ter um estilo de vida mais ativo e mais saudável. E com os resultados dela, algumas pessoas começaram a perguntar o que é que ela estava a fazer. Ela acabou por ir a um STS e nesse STS ela percebeu realmente que Herbalife era a minha cara, que era um projeto que iria enquadrar-se comigo e com a minha vida, e na minha vida ela sabia que eu estava um pouco insatisfeita. Na altura estava a terminar a licenciatura no curso de Direito, tinha 2 part-times, era gerente num restaurante, relações públicas num bar, gostava daquilo que fazia, gostava muito daquilo que ganhava, mas não estava muito satisfeita com a perspectiva daquilo que viria a ser o meu futuro, porque na realidade eu via as pessoas que já trabalhavam há 5, 10, 15 anos naquilo que eu fazia, via a vida delas, via o estilo de vida delas, via a liberdade delas, via o dinheiro que elas ganhavam e não me identificava. E foi de facto neste momento que a Herbalife se ligou comigo, fui ao FTS, entendi o projeto, achei super interessante, como um extra na altura. Nunca imaginei que viesse a ser a minha ocupação a tempo total, mas pensei que se todas aquelas pessoas conseguiam ter rendimentos tão interessantes, eu também poderia conseguir, era só aprender com elas. Todas elas estavam dispostas
a ensinar-me e a ajudar-me a melhorar. A única coisa que eu teria de fazer era realmente aprender e fazer aquilo que elas estavam a fazer. E foi muito interessante. Comecei a utilizar a nutrição, apenas alterar o meu pequeno almoço na primeira semana, melhorei imenso os meus níveis de concentração, de memorização, a qualidade do sono melhorou imenso, o meu sistema imunitário ficou muito mais fortalecido, acabei por controlar o meu peso, também em 8 quilos no primeiro mês e meio. E na realidade, hoje em dia, são 10 anos a utilizar a nutrição todos os dias, sinto-me de facto fantástica como nunca, sinto que estou na minha melhor forma de sempre, a caminhar para ficar ainda melhor e a fazer aquilo que tem que ser feito para ficar ainda melhor. E lógico, o negócio já passaram 10 anos, com momentos incríveis, com momentos com momentos maravilhosos na realidade, mas é como todos os negócios, nem sempre foi assim. Houve momentos altos, momentos baixos, mas de facto aquilo que é importante é nunca desistirmos e deixarmos sempre conduzir pelas pessoas que sabem mais, que têm mais experiência que nós, essencialmente também pela nossa linha de patrocínio, que acreditam sempre mais em nós, muitas vezes até do que nós próprios, e graças a isso eu tenho estado sempre rodeada das pessoas que sabem mais que eu, as pessoas que estão na equipa de milionários, na equipa de presidentes, antes de chegar à equipa GET, as pessoas da equipa GET, e ainda hoje, de facto, fui ficando por cá, fui fazendo aquilo que tinha que ser feito, e na realidade tem sido incrível, tenho tido momentos espetaculares, com imensas viagens, imensas férias, festas totalmente pagas em sítios paradisíacos. Com o dinheiro que nós ganhamos podemos fazer as coisas que gostamos. Há 4 anos atrás eu morava em Bragança, na altura decidi vir morar para a cidade que eu escolhi. Hoje em dia moro na Maia, tive a possibilidade de escolher a casa que eu queria, hoje conduzo o carro pelo qual realmente me apaixonei quando saiu. E de facto é o máximo, os amigos, as pessoas em que nós nos vamos tornando, a aprendizagem, mas o melhor que tudo para mim na Herbalife é sem dúvida a liberdade de nós podermos decidir onde, quando, com quem e como vamos fazer a nossa vida. Isso de facto não tem preço e hoje em dia aquilo que eu sinto e de facto depois deste kick-off, desta formação, a certeza maior que eu tenho é de que tudo ainda está apenas a começar e de que qualquer pessoa que decida pagar o preço de arregaçar as mangas, traçar um plano de ação, vai chegar onde decidir e onde quiser com a Herbalife. Ok? É de facto essa certeza e a convicção de que eu tenho. Eu tomei grandes decisões neste evento e espero que todos também, os que lá estiveram, tenham tomado algumas decisões e aqueles que não estiveram não há problema nenhum. No próximo ano teremos novamente um kick-off e, entretanto, no final desta aula da Academia vou falar das próximas formações, onde também qualquer pessoa poderá estar, porque o sistema de formação é, sem dúvida, aquilo que nos faz recarregar baterias, estar com pessoas animadas, com pessoas entusiasmadas, com pessoas que estão a ter resultados. E também isso, e gostava de vos dizer isso, que muitas vezes eu sinto que muitas vezes nós vamos aos eventos e até se calhar as partes mais interessantes e mais importantes que nos vão ajudar a alavancar o nosso negócio e a ficar mais fortes, mais profissionais e com maior confiança são os momentos de pausa das formações até. Então gostava de vos dizer que na realidade muitas vezes nós estamos nos eventos só nos momentos de formação e nos momentos de intervalo, nos jantares, nos almoços e etc. Até talvez possamos estar com alguma dificuldade em estar perto dos líderes e das pessoas que sabem mais, mas a liderança e a equipa TAB e por aí fora são pessoas como nós, então aquilo que eu fiz desde o início foi de facto estar próxima dessas pessoas e muitas vezes as conversas fora da sala de evento, nos momentos de pausa, acabam por nos ajudar imenso e por nos fortalecer e por nos ajudar a aprender os detalhes e os pormenores, que isso é que faz de facto a grande diferença. Então vamos começar a nossa aula, a nossa academia. Na realidade prometo aqui dar o meu melhor e partilhar aqui também com vocês alguns dos detalhes que eu considero importantes quando nós falamos acerca do plano total da hidratação facial. Então, primeiro que tudo, nós vamos dividir aqui esta aula hoje em 3 sessões. Vamos falar um pouquinho acerca da nutrição interior, dos produtos em detalhe, um a um. Aquilo que eu vou falar é aquilo que eu considero que de facto é importante nós falarmos
e é aquilo que eu faço quando estou a fazer uma apresentação e quando tenho alguém à minha frente, ok? Também gostava de deixar aqui claro que tudo aquilo que eu vou falar não quer dizer que seja a coisa correta, ok? Porque, de facto, na Herbalife não existem verdades absolutas e, portanto, aquilo que eu vou partilhar com vocês é aquilo que eu faço e que funciona para mim, ok? Se vocês estão a fazer de uma forma diferente daquela que eu faço, pensassem em alterar. Se está a funcionar, se fazem de forma diferente, continuem a fazer, não alterem, ok? Se virem que alguma das coisas que eu não estou a dizer não é interessante, que não concordam ou não se identificam, simplesmente aquilo que eu peço é que, ok? Porque na realidade o que eu vou falar é apenas aquilo que eu funciono para mim. Se acharem interessante alguma das coisas que eu vou falar, a minha sugestão é apenas que adicionem, que incrementem no vosso dia-a-dia e no vosso trabalho diário, tá bom? Então, na realidade, vamos falar um pouquinho acerca da nutrição interior, depois vamos falar dos passos a seguir quando fazemos a hidratação facial, mas antes disso eu gostava que tomassem notas aqui nas vossas agendas, no vosso bloco de notas, de algumas coisas que são de facto pertinentes e importantes. A primeira delas é que sempre que nós fazemos uma apresentação dos produtos de nutrição exterior da Herbalife, ou fazemos uma hidratação, quanto tal como quisermos chamar, o importante e aquilo que nós devemos ter na nossa mente é que é o nosso foco, ok? E o nosso foco, na realidade, é fazer clientes de nutrição interior, ok? Então, eu vejo o plano total como uma ferramenta de hidratação, como uma ferramenta espetacular que me vai permitir apresentar a nutrição exterior aos nossos clientes, à pessoa que está à nossa frente, mas sempre com o objetivo de falar da nutrição interior. Porque a nutrição interior, na realidade, é aquilo que vai mudar a vida das pessoas. Lógico que os nossos produtos de nutrição exterior são incríveis, as pessoas vão ter resultados incríveis se os utilizarem da forma correta, vão melhorar imenso o aspecto da pele, vão retardar o envelhecimento e etc. Mas a nutrição interior é que de facto faz com que as pessoas fiquem connosco para o resto da vida. Okay? Então o nosso foco está na realidade em colocarmos a pessoa em cima da tanita e falar, no caso, eu utilizo o pacote de experiência da Herbalife, para falar da nutrição interior, tá bom? Então isso é muito importante. Depois, extremamente importante também é nós termos noção dos números. Eu gostava de dizer que está aqui algumas pessoas a colocar no chat que estão a ouvir mal. Aquilo que eu sugiro é que saiam da sala e entrem novamente, tá bom? Alguém me está a ouvir bem? Coloquem aí na tela. Uma outra pessoa que diz que não, quem é que me ouve bem? Novamente. Pronto, ok. Estou aqui a beber a minha fibra com aloe, ok? Muito bem. Então, a maioria das pessoas está a ouvir bem, aqueles que não estiverem a ouvir bem, melhor é saírem da sala e voltarem a entrar novamente. Então, vamos lá. Alguns aspectos a ter em conta ainda, antes de entrarmos aqui na nutrição interior. Sim, fibra de aveia quente, com água quente e aloe, muito aloe, fica maravilhoso, ok? Então, ia pedir também para colocarem apenas no chat aquilo que seja pertinente e que tenha a ver com esta aula, está bem? Que é para a gente não sair aqui do tema. No final, depois se tiverem outras perguntas e tivermos com tempo, poderei esclarecer. Então, alguns aspectos a ter em conta o primeiro que tudo é que nós precisamos de ter noção dos números, ok? Ouvimos isso também no kickoff com os nossos convidados especiais, mas eu sempre falo disto, é muito importante ter noção dos números. Aquilo que nós não podemos permitir é desiludirmos-nos. E nós só nos vamos desiludir se criarmos expectativas irreais, ok? E a realidade é que nem todas as pessoas a quem nós ligamos para marcar uma apresentação, uma hidratação, uma avaliação, o que quer que seja, hoje estamos a falar, por exemplo, na hidratação, nem todas as pessoas a quem nós ligamos vão marcar, nem todas as pessoas que marcam vão aparecer, nem todas as que aparecem nos vão dar referências, nem todas aquelas que aparecem se vão tornar nossos clientes,
e nem todas as que aparecem vão ficar interessadas na parte do projeto de Herbalife, okay? Da oportunidade de ter um rendimento extra com Herbalife. Então, se nós tivermos em conta que de X chamadas, só determinadas pessoas é que vêm, só determinadas pessoas das que marcam é que aparecem, nunca nos vamos desiludir, porque muitas vezes eu vejo isso quando estou a falar com pessoas que começaram há pouco tempo, com distribuidores que estão há pouco tempo, muitas vezes a pessoa até já está há algum tempo. Na realidade, nós só ficamos desiludidos se nós não soubermos os nossos números. Então, precisamos de saber os nossos números, ok? E, imaginem, no meu caso, eu vou partilhar aqui os meus números com vocês, também para credibilizar um pouco aquilo que eu estou a dizer. Então, na realidade, os meus números são estes, mas também gostava que nenhum de vocês se comparasse comigo. Na realidade, nós não devemos comparar-nos com ninguém, apenas connosco próprios, ok? E gostava que tivessem em conta que eu desenvolvo a atividade de Herbalife há 10 anos. Então, as pessoas que estão há menos de 10 anos que eu, ou que não fazem a mesma quantidade de apresentações com determinada ferramenta que eu, poderão, nunca em momento algum, comparar-se a mim, ok? Porque senão vai acontecer o quê? Provavelmente vão continuar a ficar ou vão desiludir-se, tá bom? Agora, o que é que nós precisamos de fazer para registrar os nossos números? Tomar nota de quantas pessoas ligamos, de quantas atenderam, de quantas marcaram, das que marcaram quantas vieram, quantas referências, quantas se tornaram clientes, quantas foram à apresentação e por aí fora. E quando já tivermos feito 100 apresentações, por exemplo, vamos calcular a média e sabemos os nossos números. Então é muito simples, ok? Depois, também é importante terem em conta que as primeiras 20, para quem está agora a começar, as primeiras 20 ou 30 não contam para a média. Nós estamos a praticar, ok? E um dado muito interessante tem exatamente a ver com isto que eu vos vou dizer. Eu fiz 23 apresentações, hidratações, na realidade que é disso que estamos a falar, e não fiz nenhum cliente. Ok? Sim, 23 e não fiz nenhum cliente. Ok? E numa situação normal, aquilo que eu vejo hoje em dia é que a pessoa quando está a começar e faz meia dúzia de apresentações e não teve ainda resultados positivos, já fica a queixar-se e a lamentar-se, a dizer que não funciona, ou que a ferramenta não funciona, ou que a própria pessoa não funciona, e na realidade não é assim, nós precisamos de praticar, ok? E até já pensa em desistir, em experimentar outra ferramenta e por aí fora. Então, todas as ferramentas que nós aqui falamos e que ensinamos na academia são ferramentas que estão testadas, ok? Nós precisamos é de praticá-las o tempo suficiente e aprender e fazê-lo de uma forma profissional até que comece a dar certo para nós. Porque teria sido muito fácil eu ter feito 23 e ter pensado que não funcionava. E na realidade pensei que não funcionava. Ou que eu não funcionava, ou que a ferramenta não funcionava e pensei até em desistir. Mas aquilo que me fez continuar foi ter estado em contato com as pessoas que já desenvolviam esta ferramenta e que estava a dar certo para elas. E perceber os detalhes, como é que tu marcas, qual é o guião que tu usas, como é que tu envias a mensagem para relembrar, como é que pões a pessoa a mandar a mensagem para os amigos e para as referências. Aprender todos estes detalhes, porque isto de facto é na realidade aquilo que vai fazer a diferença, ok? Então depois de 23 comecei a ter os meus números e as coisas começaram de facto a acontecer. Hoje em dia os meus números na realidade são extraordinários para mim. Eu gostava de partilhar aqui com vocês que hoje, em cada 10 chamadas, eu estava aqui a olhar para o meu caderno de diário de registros, e em cada 10 chamadas que hoje eu faço, eu consigo que 8 pessoas marquem. Das 8 pessoas que marcam, 6 aparecem, vêm fazer o espaço social, que na realidade é plano total, e faço sempre plano total. Das 6 que aparecem, eu consigo fazer 2 clientes de nutrição interior, 2 clientes de nutrição exterior e tenho uma pessoa que fica interessada no negócio, ok? Então, hoje estes são os meus números, mas nem sempre foi assim. São 10 anos a fazer e a desenvolver a mesma ferramenta e a tornar-nos, na realidade, profissionais, tá bom? Então, posto isto, vamos falar aqui um pouquinho, então, agora, acerca dos produtos e da nutrição interior, ok? Antes disso, requisitos para participarmos na aula, já sabemos que precisamos de aprender. Eu já falei um pouco, de facto, acerca disto aqui, da aprendizagem, de nós estarmos com as pessoas que, de facto, sabem mais do que nós, nos tornarmos profissionais.
A academia é um conjunto de 10 aulas e nós precisamos de assistir às 10 aulas e depois de assistirmos às 10 aulas, precisamos de recomeçar na primeira e estar novamente em todas as aulas, ou pelo menos eu vejo assim, a única opção de a pessoa não participar mais na academia é de facto, para mim, quando eu deixo de participar na academia, ou se algum dia eu deixar de participar na academia, é quando de facto eu já tiver conseguido atingir o PIB que eu ambiciono, que é o PIB de presidente. Até lá eu preciso de estar e de aprender. Okay? Portanto, a minha sugestão é que de facto façam o mesmo e queiram sempre aprender. Precisamos de ser membros da Herbalife, vamos tomar notas daquilo que acharmos pertinente, vamos respeitar o horário de entrar e o horário de sair, também na realidade. Às segundas-feiras, então, temos a nossa academia, às 23 horas. Hoje vamos falar disso acerca da nutrição exterior e, na realidade, todos nós sabemos que a nossa pele é o nosso maior órgão, não é? Nós temos cerca de 2 metros quadrados de pele, a nossa pele pesa até 2 quilos e é composta por vários elementos. Na realidade, água, proteínas, lípidos, químicos e minerais. E, na realidade, a nossa pele está muito exposta ao sol, à chuva, à temperatura, às bactérias e etc. E algumas zonas da nossa pele, que é aquilo que nós vamos falar hoje em dia, o nosso rosto está ainda mais exposto. No corpo nós usamos roupa e no rosto nós não usamos roupa, portanto não temos essa proteção. Usamos outras coisas, por exemplo as meninas, a maquilhagem, não é? Que vai ainda mais interferir com o bom aspecto da nossa pele. Portanto, muito importante termos essa noção, precisamos ter uma pele cuidada para garantirmos o bom funcionamento, a vitalidade e para retardarmos o envelhecimento da nossa pele. Porque, de facto, ao longo dos anos, a nossa pele vai mudando, não é? Para o bem e para o mal. E depende muito também dos cuidados que nós temos hoje em dia com a nossa pele, o que vai acontecer. Portanto, eu sempre costumo dizer que nós podemos chegar aos 50 anos a parecer que temos 40 ou chegar aos 50 a parecer que temos 60. É tudo uma questão aqui de opções e dos cuidados que nós temos com a nossa pele, dos cuidados diários, dos cuidados semanais e etc. Então, tudo na realidade o que nós fazemos vai influenciar e determinar o aspecto e a aparência da nossa pele. O que nós vivemos, o que nós comemos, os locais onde nós estamos, se fumamos, se estamos em locais com fumo, a poluição, a nossa idade, logicamente, a nossa pele vai perdendo a capacidade de se regenerar, os cuidados do tipo de produtos que utilizamos e, na realidade, o segredo é encontrar o equilíbrio entre tudo isto. Portanto, eu não estou aqui a dizer que em nenhum dia da minha vida eu me deitei sem fazer a limpeza, a hidratação e etc. Lógico que já aconteceu. Tem que ser tudo equilibrado e quanto menos vezes melhor, logicamente, ou que não entremos num bar onde exista fumo, por aí fora. Mas vamos tentar então manter aqui o equilíbrio e fazer com que essas situações aconteçam com pouca frequência, com pouca regularidade, não é? Então, para termos uma pele saudável é muito importante também a hidratação interior e exterior. Portanto, a hidratação tem a ver com a ingestão de água também, não é? E por outro lado tem a ver também com a hidratação que nós fazemos com os cuidados básicos com a pele. Portanto, vamos também ter em conta aqui que todos os produtos da Herbalife são clinicamente comprovados, são eficazes, trazem inúmeros benefícios para a nossa pele e devemos, de facto, utilizá-los com regularidade de manhã e à noite, ok? Então, muito importante também percebermos aqui o tipo de pele, o nosso tipo de pele e o tipo de pele das pessoas que estão à nossa frente, de facto, a poder usufruir da hidratação facial, não é? Então, é muito simples. A Herbalife divide aqui em 2 tipos de pele. Todas as peles são normais, a priori. Aquilo que vai distinguir se a pele tem tendência a ser mais seca ou a ser mais oleosa será a zona T, ok? A nossa testa, como eu estou aqui a exemplificar na câmara, a nossa testa, o nariz e o queixo. Se nesta zona nós costumarmos sentir um brilho excessivo, a pele oleosa, normalmente temos manchas e a pele dilatada, então a nossa pele será normal com tendência a oleosa. Se por outro lado não sentimos essas características na zona T da nossa pele, normalmente a nossa pele nas maçãs do rosto costuma puxar, sentimos necessidade de utilizar um bom creme hidratante e por aí fora, ok?
Então, distinguir a pele segundo estes dois parâmetros, normal seca ou normal ou oleosa. Okay? Basicamente, nós temos 15 produtos que fazem parte aqui dos cuidados básicos, dos cuidados com a nossa linha a Herbalife Skin, e em apenas 7 dias nós conseguimos, de facto, obter aqui resultados. Eu sinto-me uma privilegiada, também porque quando esta linha foi aqui lançada, eu fui uma das pessoas que teve a sorte de, antes de eles serem colocados no mercado, ter sido cobaia. Fui uma das pessoas que os pôde experimentar durante algum tempo e transmitir, de facto, os resultados para a Herbalife antes deles serem colocados à venda e serem disponibilizados para toda a gente. E é, de facto, impressionante porque na primeira semana eu notei inúmeros benefícios, inúmeras melhorias na minha pele e já usava os produtos anteriores, da linha anterior da Herbalife, que de facto já eram espetaculares, mas com esta linha aqui os resultados de facto são inacreditáveis e muito rápidos, ok? Então, na realidade, os nossos produtos têm, a base é o aloe vera, contém a vitamina B3 e os antioxidantes C e E. Basicamente, a única coisa que nós precisamos aqui de perceber é que a vitamina B3, e isto é muito importante, vai de facto aqui, vai ajudar a nossa pele e o nosso ADN a autorregenerar-se. Por isso mesmo é que vamos notar aqui, como está agora neste slide, 80% de melhoria na suavidade, na luminosidade e 80% mais de melhoria na hidratação prolongada da nossa pele, ok? Então, também a nível de diminuição de linhas finas e de rugas, o objetivo da Herbalife é sempre solucionar o problema na raiz. E se a nossa pele envelhece, porque o nosso ADN tem dificuldade em regenerar-se, aquilo que a Herbalife de facto pensou foi, através da vitamina B, nós vamos conseguir reparar o ADN da nossa pele. Lógico que os resultados serão visíveis muito mais rapidamente, muito mais duradouros, e se nós estamos a resolver o problema na raiz, o problema vai ficando solucionado, ok? Portanto, em vez de camuflarmos o problema, nós vamos solucionar o problema. É esta sempre a confiança e a garantia que nós devíamos aqui passar para os nossos clientes, ok? Então, agora, dois produtos que são diferentes consoante o tipo de pele. Este aqui primeiro, o gel de limpeza é específico para as peles normais ou secas, ok? O gel de limpeza suavizante com aloe, e teremos apenas outro, então, específico para as peles oleosas. A partir daqui, todos os outros produtos, todos os outros 13 produtos, serão indicados para todos os tipos de pele, ainda que os cuidados semanais com maior ou menor frequência, também consoante o tipo de pele que nós temos, ok? Agora, basicamente, aquilo que é importante nós dizermos acerca dos produtos, na minha opinião, não é aquilo que o produto tem, mas sim aquilo que o produto faz. Ou seja, quais os resultados e os benefícios que nós vamos obter com a utilização desse produto. Para além do resultado e do benefício, nós servimos exatamente para ensinar a utilização correta desse produto. Ok? Então não precisamos ficar 5 minutos a falar do que é que o produto tem, dos ingredientes, da composição e etc., mas sim da função do produto. Está bem? Então, basicamente aquilo que eu vou falar mais é exatamente isso. Eu vou falar para vocês como eu falo quando eu tenho alguém à minha frente. Que aquilo que vai vender é aquilo que a pessoa vai sentir com a aplicação do produto no seu rosto, na sua pele, e também os benefícios. Ou seja, chama-se a promoção do produto. Ok? E quanto mais nós promovemos o produto e fazemos a pessoa perceber os resultados e as diferenças na sua pele, maior será a taxa de eficácia na venda do produto. Okay? Podem escrever isso, se quiserem. Uma das dicas mais importantes é o que o produto faz, benefícios, fazer perceber o resultado na pele da pessoa no momento em que ela está a aplicá-lo, e isso vai, com certeza, aumentar a venda dos produtos. Agora, gel de limpeza, então, suavizante com aloe.
Este produto é um produto de limpeza. Eu digo sempre à pessoa, na realidade, que basicamente um dos passos mais importantes é realmente a limpeza da nossa pele. E limpar a nossa pele é exatamente como nós lavarmos o nosso cabelo. Porque a maioria das vezes a pessoa não tem hábitos de limpeza com um produto específico para o rosto. Em muitas situações, a pessoa diz que lava o rosto com água apenas, e muitas vezes eu brinco com a pessoa e digo, isso é mais ou menos como lavar o seu cabelo com o shampoo, já pensou? Ou escovar os dentes sem a pasta dos dentes. É lógico que a limpeza não é bem conseguida, ok? Às vezes a brincar eu digo, olha, o que está a conseguir fazer na sua pele é mais ou menos, está quase a conseguir fazer uma sanduíche. Tem uma camada de sujidade, de impurezas, depois coloca creme, depois tem mais sujidade, mais impurezas, depois coloca creme, novamente, e daqui a uns dias tem uma sanduíche na sua pele e no seu rosto. Lógico que isto tem que ser dito de uma forma em tom de brincadeira, ok? Mas o mais importante é a pessoa perceber que, de facto, a limpeza é extremamente importante e é um passo como utilizarmos um produto específico para lavarmos o nosso cabelo. A gente também não usa o shampoo no corpo, não é? Às vezes a pessoa diz, eu uso o gel de banho quando estou no duche, no rosto. Pois, mas também não usa o shampoo no corpo, não é? Então, cada zona do nosso corpo precisa de um cuidado específico. E a limpeza, hoje em dia, tem muito a ver com alguns problemas e não conseguirmos fazer uma boa limpeza do nosso rosto, vai acarretar e vai fazer com que muitas vezes a pessoa tenha até problemas de pele na realidade, inflamações de pele, infecções, porque de facto as bactérias vão trazer esse tipo de consequências. Então é super importante a limpeza de manhã e à noite com este produto aqui, ok? O gel de limpeza tem aloe vera e tem extrato de coco, tem um aroma a coco espetacular e vai de facto limpar a sujidade, a oleosidade e a maquilhagem. Portanto, este produto é um ótimo 2 em 1. De uma vez só, nós aplicamos na mão, lavamos como se fosse um sabonete líquido e retiramos sempre com água, nunca com os discos de algodão. E aquilo que ele faz, então, é limpar e desmaquilhar. Portanto, de uma vez só, nós conseguimos fazer 2 passos. Portanto, é um ótimo 2 em 1 e esta situação vende imenso também, porque hoje em dia as pessoas são muito atarefadas e precisam, de facto, de situações práticas, ok? Depois, por outro lado, nas peles oleosas, o gel de limpeza cítrico, que na realidade tem as mesmas funções, embora este seja um 3 em 1. Limpa, desmaquilha e ainda tem umas pérolas de jojoba que vão acabar por fazer uma suave esfoliação da pele, ok? Portanto, de uma vez só, nós fazemos 3 situações. A mesma situação, limpar na totalidade e de uma forma eficiente, remover a maquilhagem e também esfoliar. Tem um cheirinho ótimo a citrinos, tem o aloe que ajuda a suavizar também, e tem aqui também alguns agentes da maçã, portanto tem aqui um cheiro dos citrinos e da maçã e do aloe misturado e é espetacular. A minha pele é oleosa, este é o produto que eu uso todos os dias, de manhã e à noite. Depois, o segundo passo, então, tonificar. Portanto, este é o nosso tónico revitalizante à base de plantas e de ervas. É utilizado também já aqui em todos os tipos de pele e, na realidade, aquilo que este produto faz é, basicamente, ajuda-nos a fechar os poros, a afinar os poros. Sempre que nós lavamos o rosto, fazemos com que os nossos poros dilatem, ou seja, com que abram para que a sujidade e as impurezas possam ser eliminadas. E depois de abertos, por si só, os poros demoram entre 4 a 7 horas a voltarem a afinar novamente. E o tónico garante exatamente que nós possamos, de uma forma rápida, fechar novamente o poro. E também isso vai fazer com que uma das dicas que vende é que a maioria das pessoas não utiliza o tónico e quando passa a utilizar o tónico, como o poro afina, a quantidade de creme hidratante que vai necessitar depois do tónico, será o terceiro passo que nós vamos falar já aqui, é muito menor. Okay? Então a pessoa introduz mais um produto, mas vai acabar por poupar na quantidade de creme hidratante que vai utilizar depois. Então devemos aplicá-lo sempre depois do creme do gel de limpeza e antes do creme hidratante. É em spray, portanto desta forma não desperdiçamos produto e é realmente o máximo para termos aqui o segundo passo diário. O terceiro passo tem a ver
o nosso sérum redutor de linhas finas e de rugas. Este é o produto da Elite da Herbalife. Como o próprio nome indica, é um sérum, mas também ajuda na realidade a reduzir as linhas finas e as rugas. Este produto, juntamente com os hidratantes de dia e de noite dos olhos, são os produtos que têm de facto uma grande quantidade de vitamina B3 e que vão, como eu estava no início da apresentação a dizer, vão ajudar na reparação do nosso ADN, ok? Portanto, vão ajudar na realidade a reduzir a aparência de linhas finas e de rugas, e em apenas 7 dias os resultados são de facto notórios, são visíveis, ok? Então devemos utilizá-lo sempre depois do tónico e antes do creme hidratante, de manhã e à noite, e é espetacular. A nossa pele fica super, super, super sedosa. Tem aqui resultados também comprovados. Eu adoro utilizar este sérum, na realidade aqui na parte do colo, do pescoço e até mesmo aqui na zona do peito, ok? Uma dica aqui para as mulheres é que se nós usarmos o peito para cima, ele vai ajudar imenso a aumentar a firmeza em toda esta zona aqui, ok? Não sei se me estão a entender, mas vende imenso. Eu tenho algumas clientes que utilizam desta forma, exatamente por causa disso, e é realmente o máximo utilizarmos este produto aqui, os meus produtos de eleição. Depois, a nível de zonas específicas, vamos tratar aqui o contorno dos olhos e temos 2 produtos. O primeiro deles é o gel, que tem mais a ver com a eliminação de papos e de olheiras. Este produto é um produto muito mais fresquinho e que vai, na realidade, deve ser aplicado com o dedo anular, sempre, e com movimentos, se olharem para a câmara, o dedo anular e com movimentos que contrariam o crescimento da ruga. Portanto, vamos aplicá-lo de fora para dentro, começamos aqui atrás, onde as nossas rugas começam aqui a aparecer, os papos, os pezinhos de galinha, não é? Então começamos de fora para dentro com suaves pancadinhas e se quisermos hidratar aqui na zona superior, vamos hidratar aqui no osso ocular, nunca na pálpebra, ok? Porque a pálpebra já tem aqui demasiados líquidos e se nós hidratarmos demasiadamente ela pode até quebrar. Okay? Então às vezes existem até pessoas que têm esta zona aqui muito descida que nem conseguem maquilhar porque esta zona já faz aqui imensa retenção de líquidos. Então aplicamos fora para dentro e aqui no osso ocular, ok? Tá bom? Isto aprendi numa formação com a nossa especialista de nutrição exterior, numa formação privada que eu tive o privilégio de estar quando esta linha foi desenvolvida antes da extravagância, ok? Muito bem. Depois, o creme de olhos tem mais a ver com a diminuição de linhas finas e de rugas. Vamos aplicá-lo da mesma forma também. No meu caso específico, e aquilo que eu recomendo aos meus clientes é de manhã o gel, à noite o creme, ok? E os resultados são de facto extraordinários. Este aqui tem óleo de macadâmia também tem o extrato de pino e os resultados a nível das linhas das rugas são incríveis. Eu aplico depois do sérum, porque o sérum eu não vou aplicar no contorno dos olhos, ok? Então o sérum nós aplicamos sem ser no contorno dos olhos, assim como o creme hidratante de dia ou de noite. No contorno dos olhos a única coisa que aplicamos é o creme de olhos, tá bom? Estão aqui a colocar-me essas perguntas nos... E depois sim, então vamos hidratar a nossa pele com o creme hidratante de proteção solar 30 ou o creme hidratante de noite, tá bom? Estes produtos aqui, na realidade, também têm a vitamina B3, que vão ajudar na reparação do nosso ADN, por isso também o resultado a nível de linhas finas e de rugas é extraordinário. E uma das situações que eu noto com a utilização destes cremes, e a maioria dos meus clientes que acabam por utilizar, é a durabilidade da hidratação. Portanto, pessoas que têm a pele muito seca, que muitas vezes até sentiam necessidade de utilizar o hidratante novamente a meio da tarde, deixam de ter essa necessidade porque a durabilidade da hidratação é incrível, é muito mais prolongada. Okay? Devemos aplicar sempre, na realidade, com movimentos ascendentes. Os únicos 3 dedos que devemos utilizar na aplicação do creme hidratante são estes 3 aqui, se olharem para a câmara, e devem ser movimentos ascendentes. Portanto, para baixo nunca, não é? Porque para baixo já cai tudo, ok? Portanto, aqui na parte do colo vamos fazer movimentos ascendentes. Aqui fazemos movimentos ascendentes e na testa movimentos ascendentes, ok? Portanto, a nossa ruga cresce na horizontal e nós vamos aplicar o creme na vertical, de baixo para cima, começando sempre, tá bom? Aqui na zona do nariz fazemos em V e termina aqui depois dos pezinhos de galinha, ok? Então, puxar sempre tudo para cima,
porque sabemos que a lei da gravidade já faz com que tudo venha para baixo, né? Então a gente vai fazer sempre tudo para cima. A aplicação é com movimento ascendente e que contraria o movimento da ruga, tá bom? De dia utilizamos o creme de dia, à noite, logicamente. E depois temos aqui os dois cuidados semanais, então o esfoliante de frutos vermelhos, este é incrível, tem um cheirinho espetacular. Eu tenho uma amiga que diz que utiliza porque ela é fã de frutos vermelhos e quando está a fazer este esfoliante no rosto, dá-lhe vontade até de brincar e de comer. Na realidade, é uma sensação incrível quando fazemos este esfoliante. A forma como devemos utilizá-lo, portanto, o esfoliante, antes disso, serve para o objetivo dele é eliminar as células mortas, porque todos os dias centenas de células morrem e ficam presas na nossa pele. Então, o que o esfoliante faz é ajudar na eliminação dessas células mortas e fazer com que a nossa pele se hidrate e se autorregenere de uma forma mais positiva, ok? Então, como é que devemos utilizá-lo? Nas peles normais a secas, 2 a 3 vezes por semana. Nas peles normais a oleosas, 1 a 2 vezes por semana, tá bom? Quando fazemos os cuidados semanais, fazemos depois da limpeza, com o gel diário. Imaginem que hoje vou fazer o esfoliante ou a máscara. Primeiro limpo, com o produto de limpeza diário, depois faço o esfoliante ou a máscara, depois o tónico, depois o sérum, depois os cremes, hidratantes e os deódoros, ok? Então, desta forma. Este aqui é de facto espetacular e na realidade, outra das características de todos estes produtos é o preço. O preço deles é realmente incrível, são super acessíveis e o preço-qualidade anda aqui numa enorme sintonia que faz com que, de facto, muitos clientes acabem por fidelizar. Depois, então, a máscara de argila com menta é espetacular, é indicada para todos os tipos de pele, muito embora eu considero que devemos recomendá-la com maior frequência nas peles oleosas, 2 a 3 vezes por semana nas peles oleosas, 1 a 2 vezes nas peles secas. Aplicamos por forma a que o nosso rosto fique na realidade verde, fiquemos com a nossa pele tapada, ok? Deixamos atuar entre 5 a 15 minutos, consoante a nossa preferência, e depois retiramos novamente com água. E este é um dos produtos que nós na realidade mais vendemos, porque é o máximo. Outra dica, eu faço sempre a hidratação metade do rosto de cada vez. Primeiro passo o gel de limpeza, imaginem, no lado direito, começo sempre com o lado direito, gel de limpeza, e no lado esquerdo não fiz nada. Gel de limpeza, depois retiramos, secamos e aplicamos a máscara. Deixamos ficar a máscara e não fazemos nada ainda no lado, no outro lado, ok? Estamos apenas a tratar o lado direito, gel de limpeza e máscara. Enquanto a máscara, e já estou a passar aqui para a hidratação, como executar, enquanto a máscara está a atuar, nestes 5 a 15 minutos, é o momento em que nós vamos, ou que eu apresento, o conceito do pequeno almoço ideal, o conceito de Herbalife, que dá para perder peso, pego na revista e explico exatamente se dá para perder peso, para ganhar peso, mostro a minha foto, conto os meus resultados, perguntar para todos se alguma vez experimentou, faço um batido para ela experimentar e o meu objetivo é colocá-la em cima da caneta, ler os valores do check-up que ela acabou de fazer, mostrar-lhe que na realidade ela não está assim tão bem, tem sempre alguns valores que a Tanita nos indica que ela pode de facto melhorar e desafiá-la a ela experimentar de facto os benefícios da nutrição durante 3 dias, com o pacote de experiência, se for o objetivo dela controlar o peso, ou durante 6 dias alterar o pequeno almoço dela. Logicamente que durante a hidratação eu faço sempre um copo de chá para a pessoa experimentar o concentrado de ervas e faço sempre um shot de batido para ela experimentar. Muito importante, o batido que eu faço sempre é ou de baunilha ou de biscoito e nata. Pergunto sempre à pessoa qual é o batido que ela prefere. E tem que ser um batido delicioso, tem que ser um batido em que a pessoa prove e diga, uau, isto é muito bom, que é para eu logo de seguida lhe perguntar, consegue imaginar-se a fazer o seu pequeno almoço assim durante uma semana ou durante 3 dias? A pessoa só me vai dizer que sim, logicamente, se o batido for maravilhoso, ok? E muitas vezes o distribuidor não faz clientes de nutrição interior porque não deixa a pessoa experimentar, ok? Às vezes, quando nós estamos a iniciar o nosso negócio, achamos que vou estar agora a gastar uma colher de sobremesa de batido para a pessoa experimentar. Não é gastar.
meus queridos amigos e colegas, nós estamos num negócio. O negócio da Herbalife é um negócio, é uma oportunidade incrível que nos permite realizar os nossos sonhos e termos independência financeira. Mas todos os negócios requerem investimento. E o investimento só é bom ou mau dependendo do retorno. E façam um teste. Fazem 10 planos total ou 10 hidratações ou 10 avaliações e não deixam a pessoa experimentar o chá nem o batido. E fazem 10, onde a pessoa experimenta o chá e um batido delicioso. E vejam quantas pessoas é que ficam clientes numa e noutra situação. E não tem nada a ver. Então não é um gasto, ok? É um investimento, mas que tem um retorno extraordinário, ok? Então, mais uma dica aqui super importante. Depois de fazermos o check-up e disto aqui, então voltamos novamente ao plano total, retiramos a máscara e prosseguimos para o outro lado. Vamos fazer o gel de limpeza na outra metade do rosto. Logicamente que quando retiramos a máscara, e já estou aqui a avançar e a dar algumas dicas, quando retiramos a máscara e antes de começar o plano total ou a apresentação à hidratação, aquilo que nós temos que fazer é basicamente tirar uma fotografia da pessoa para que ela possa depois ver os resultados. E tiramos uma fotografia de frente e uma fotografia de perfil do lado direito, que é onde ela vai fazer a máscara, para que ela possa ver as diferenças de um lado e do outro, ok? Então, super importante esta dica também. Aquilo que eu vos disse no início é o que o produto faz e a pessoa sentir os resultados nela própria. Sentir o batido, sentir o sabor do batido e sentir os produtos, ok? Ir fazendo sempre a pessoa perceber os resultados e o quão diferente a pele está, a nível visual, a nível de toque e de textura, ok? Lógico que é sempre a pessoa que aplica os cremes e eu digo sempre, olha, Maria X, ou fulana X, ou Y, eu estou aqui exatamente a fazer, eu estou aqui como a guiá-la e a explicar-lhe o que o produto é e como deve aplicá-lo. Não sou eu que vou aplicar, é a Maria que vai aplicar, exatamente para que possa sentir e perceber que as sensações e aquilo que vai sentir com a utilização do produto é devido à utilização do produto e não das minhas mãos, ok? Eu quero que perceba realmente isso, tá bom? E a pessoa fica logo tranquila, ok? Como se faz o short F1. Sempre no liquidificador eu utilizo um iogurte de morango magro, uns frutos vermelhos e o pó de baunilha ou de biscoito e nata. Quente ou frio, eu normalmente faço sempre frio, porque nem toda a gente gosta do batido quente, tá bom? Ok, voltando aqui. Segunda metade, gel de limpeza e depois aqui vamos fazer o esfoliante e não a máscara. Esta é a forma como eu faço, ok? Depois de retirarmos o esfoliante, então vamos fazer a pessoa perceber novamente qual lado é que gosta mais. Se gosta mais do lado onde fez a máscara ou se gosta mais do lado onde fez o esfoliante. Okay? Pronto, e depois temos aqui a linha do aloe, que todos nós sabemos que tem inúmeros benefícios por ser calmante, suavizante, cicatrizante. São produtos extraordinários, o preço de qualidade é realmente incrível, são clinicamente testados, não têm sulfatos, não têm parabenos, não têm corantes artificiais, são realmente para toda a família, têm um cheirinho ótimo, a durabilidade da hidratação na nossa pele do corpo é também extraordinária, por exemplo, com a loção de corpo. O nosso gel de aloe é incrível para cortes, queimaduras, feridas, herpes, dor de garganta, dor de dentes, para o rabinho dos bebés, para nós nós mulheres depois da depilação, enfim, tudo o que se possam lembrar que sejam situações de agressão da nossa pele, se for um corte ajuda a estancar, se for uma ferida ajuda a cicatrizar, portanto, inúmeros benefícios. O shampoo, o amaciador e o gel de banho eu não vou ensinar aqui como utilizar, não é? Todos nós sabemos, todos nós tomamos banho, pelo menos de vez em quando, não é? E portanto todos nós sabemos utilizá-los, mas na realidade, quer com o shampoo, quer com o condicionador, os benefícios são incríveis a nível da suavidade do cabelo, a nível do crescimento e até a nível da quebra, da queda, e muitas pessoas me têm falado a nível também da caspa, de situações de caspa, ok? A pessoa não fica depois com diferença entre os dois lados no rosto? Não. Ou uma ligeira diferença, mas que é minimamente perceptível, ok? Se for uma pessoa que tem imensas manchas, por exemplo, ou que tem um problema grave de pele e que se notou uma diferença maior, isso será 1 em 200. Eu nunca tive que fazer a máscara depois no outro lado da pessoa, fica quase imperceptível. É mais a nível de sensação, de toque, de suavidade, de textura, mas serve exatamente para a pessoa poder perceber qual é que prefere
um lado e o outro. Mas não se preocupem que isso não é perceptível, ok? Mas o que vos posso garantir é que a pessoa nota muito mais diferenças e muito mais resultados se nós fizermos desta forma. Porque se fizermos o rosto todo, a pessoa já não se lembra como é que estava antes, nota a suavidade dos dois lados, não vai conseguir perceber tão bem as diferenças. Enfim, mas se estão a fazer desta forma e funciona para vocês, se vocês têm os números que querem ter, ou os números tão bons como aqueles que eu vos falei, que é em 6 apresentações, 4 clientes, então não mudem, ok? Se estão a fazer diferente, não está a funcionar, experimentar, tá bom? Então, vamos agora aqui acerca só sobre a hidratação, em 5 minutos. Eu já falei aqui de várias coisas sobre a hidratação, já fui falando, já falei dos passos a seguir. Agora, a única coisa que nós precisamos de ter aqui em atenção é, na realidade, que o fluxo do negócio na hidratação facial ou no plano total. Primeiro, nós precisamos de ter contactos. Podem ser contactos da nossa lista quente ou podem ser contactos que nós temos através das referências, ok? E o primeiro objetivo da hidratação facial é sempre esse, é conseguirmos referências. Se nós tivermos referências, nós vamos ter possibilidades ilimitadas de ter marcações, ou seja, de ter apresentações, e com quanto mais marcações e apresentações nós tivermos na nossa agenda diariamente, maior é a probabilidade de nós fazermos clientes e por aí fora, ok? Se nós não tivermos referências, não tivermos contactos, então nada feito, com certeza não vamos fazer clientes e não vamos fazer apresentações. Depois de termos os contactos, o passo seguinte é o agendamento, ok? Muito importante, sempre com o guião, ok? Tem um presidente que diz exatamente que ele é do Brasil, é o Jacques Stante, é 20K, e ele diz: amigo, se não houvesse necessidade de seguir o guião, não havia guião, né? Então, muitas vezes nós achamos que já estamos profissionais, ou porque é nosso amigo e não vamos seguir o guião e não seguimos o guião. E depois acontecem as tais situações. O número de chamadas que nós realizamos e que marcam é menor, o número de pessoas que não aparecem, mesmo depois de terem marcado, é menor, o número de clientes que nós fazemos que não fizemos o texto da venda do jeito que tinha que ter é menor, e tudo diminui e nós acabamos por ficar um pouco até desiludidos. Então vamos seguir o guião. Existe um guião para a lista quente, existe um guião para as referências e por aí fora, ok? Vamos falar com o nosso patrocinador para ver o guião mais indicado, tá bom? Depois, confirmação da hidratação facial. Eu sou muito sincera, eu não gosto nada deste nome que está aqui. Confirmação. A confirmação para mim é feita no momento em que eu faço o contacto e que eu faço a chamada. Quando eu faço a chamada, a última coisa que eu digo no guião é: Marta, tem mesmo a certeza que posso confirmar a sua hidratação facial no dia X às X horas, como acabamos de falar? Tem mesmo a certeza? Posso reservar esta hora exclusivamente para si? Sim ou não? Se a pessoa me disser: não sei bem, não sei bem, olha, então vamos ver uma hora em que tenha realmente a certeza, porque esta hora é exclusivamente dedicada para si. Tá bom? Se a pessoa me diz que sim, tem a certeza, então eu não vou confirmar novamente. A única coisa que eu faço é relembrar a pessoa, mas de uma forma sem a pessoa perceber que eu estou a confirmar. Ou seja, o que eu vos quero dizer é que eu confirmo a hidratação sem a pessoa perceber que eu estou a confirmar. No dia anterior, eu envio uma mensagem que diz: Joana, relembramos e não confirmamos, relembramos que tem a sua hidratação facial agendada no dia X, às X horas, no X espaço, com Arminda Martins. Okay? Porque se eu vou perguntar à pessoa naquele momento se ela me confirma a hidratação, eu estou-lhe a dar a possibilidade de ela desmarcar ou de não confirmar. Então, tudo o que eu faço são perguntas fechadas. Não dão à pessoa a possibilidade de ela me dizer um não. Ok? Mesmo assim, tem algumas que me dizem que não aparecem, que não vão poder, têm que desmarcar, e algumas que nem dizem nada, simplesmente não aparecem. Ok? Mas aumentou muito a minha eficácia na conferência, quando eu comecei a enviar esta mensagem desta forma, tá bom? O tempo que gasta em média numa marcação, 2 minutos, ok? Para fazer a chamada. O spa facial, o plano total, demora 45 minutos, eu demoro 45 minutos. Se for com fecho do pacote, pode demorar 50 a 55, tá bom? Muito importante o tempo também, que nós demoramos, sem dúvida. Depois, então, depois da pessoa estar connosco, fazemos a hidratação facial, preenchemos a ficha das referências, que é um dos objetivos principais.
fazemos a promoção dos produtos e o fecho de venda. E se estivermos a trabalhar com o conceito da hidratação, do cliente VIP, da hidratação facial, remarcamos a próxima hidratação facial ou a avaliação. Imaginem que não temos tempo aqui para fazer a avaliação, que eu recomendo que nós tenhamos sempre tempo. Eu faço marcações de hora a hora e o meu objetivo é sempre fazer a avaliação, embora não faça todo aquele questionário da avaliação, mas fazer o check-up na Tanita à pessoa, fazer o batido para a pessoa experimentar, fazer a promoção do pacote de experiência e fechar a venda do pacote de experiência. Esse é o meu objetivo primordial. Logicamente que como houve resultados e uma boa promoção com os produtos de nutrição exterior, a pessoa acaba por comprar também, ok? Na minha opinião e aquilo que eu faço, quando a pessoa está na dúvida se leva uma coisa ou leva outra, eu vendo sempre nutrição interior, tá bom? Então isto é o fluxo aqui do negócio, que já fomos falando. A educação também já falamos. Muito importante termos um espaço acolhedor, agradável, uma música ambiente, nós estarmos com uma imagem cuidada, com uma maquilhagem, se formos mulheres, uma maquilhagem suave, uma basezinha, aplicarmos o sérum até antes da pessoa chegar, um rímel e um gloss. Não precisamos de estar maquilhadas para ir para a festa, ok? Muito importante, o nosso cabelo tem que estar com um aspecto clean, as nossas unhas arranjadas, temos que estar vestidas de acordo com a forma como queremos que as pessoas nos vejam. Eu vou ser honesta, a mim faz-me imensa confusão alguém estar de t-shirt a fazer uma apresentação da Herbalife, porque não faz sentido. Nós representamos a marca e a marca é uma marca que fatura aquilo que a Herbalife fatura, então nós precisamos de estar vestidas de acordo com a marca que representamos. E eu hoje estou aqui assim, com esta camisola maravilhosa da Herbalife, tem um capuz, mas que é uma camisola que eu uso para estar em casa ou para ir treinar, não é uma camisola que eu uso para estar no escritório ou no clube a fazer apresentações. Mas cada um é que sabe. Eu estou a dizer-vos algumas dicas que funcionam para mim. Aquilo que eu sinto é que a pessoa, quando chega e quando nós recebemos a pessoa precisa de olhar para nós e pensar: uau, eu quero estar como ela. Eu quero estar gira como ela, eu quero estar maquilhada como ela, eu quero estar com o cabelo cuidado como ela, com as unhas como ela, com o peso controlado como ela, com a energia como ela e com o sorriso como ela. E isso é aquilo que vai vender, ok? Então, muito importante termos os produtos expostos, as toalhas estarem super limpas, as esponjas, a brochura, a ficha de hidratação, as taças da água, todos os produtos de uma forma organizada. Todos nós sabemos, se calhar o melhor, quem nunca assistiu a uma hidratação, é ir ver alguém a fazer uma hidratação ao vivo, termos o nosso telefone para tirarmos a fotografia da pessoa, a fita para o cabelo, o concentrado de erva, do espelho e para prepararmos um batido para a pessoa, ok? Então, na realidade é isso. Aquilo que vende é a nossa imagem, é a nossa aparência, é o nosso sorriso, é o tratarmos bem a pessoa, é a pessoa sentir-se bem, é a nossa confiança nos produtos, é o nosso resultado com o produto e a forma como nós falamos também de forma assertiva, preenchemos entretanto a ficha aqui com os dados da pessoa, com as experiências, a forma como devemos pedir realmente as experiências. Não vou falar agora dos passos da hidratação, porque eu já falei, né? Então uma metade gel de limpeza e máscara, outra metade gel de limpeza e esfoliante, depois no rosto todo o tónico, o sérum, o creme hidratante e os cremes, o contorno de olhos. O gel num lado e o creme no outro, também para que a pessoa possa perceber de facto qual é então, vou avançar aqui, já fui para acerca disso. No final, mostramos sempre a foto com os resultados novamente. E no final é que eu dou a ficha para a pessoa, de facto, preencher aqui. Depois podemos recomendar estes programas aqui à pessoa, o conjunto básico, o avançado, o completo, com as soluções da pessoa. E, na realidade, pergunto sempre à pessoa quais são os produtos que ela mais gostou, quais são aqueles que ela quer introduzir nos cuidados básicos dela e utilizar a fazer parte da sua rotina no dia-a-dia. Outra dica super importante é sempre, no fim, colocarmos o produto novo que a pessoa gostou na mão da pessoa. Eu vir sempre a ficha das referências ao contrário. Depois de pedir as referências é que fazemos o fecho da venda. Nunca queremos fazer o fecho da venda antes de pedirmos as referências. Pedirmos as referências depois do fecho da venda, a pessoa já não nos vai dar referências. Então, por esta ordem, ok? Ficha, dados, referência e depois fecho de venda.
Depois do fecho de venda, falamos aqui também acerca da oportunidade de negócio. No final, eu pergunto sempre à pessoa, Marta, diga-me uma coisa, eu gostava de lhe perguntar aqui, nós estamos agora assim a crescer bastante, e estamos a recrutar 2 a 3 pessoas, assim, a nível nacional, sérias e honestas, a quem desse jeito a acrescentar aqui assim 300 a 500 euros extra sem afetar aquilo que a pessoa já faz. Conhece eventualmente alguém que pudesse estar interessado nesta situação? E espera a resposta. Às vezes a pessoa diz, mas é para fazer o que exatamente? Olha, para várias áreas, uma delas é esta aqui que eu estou a fazer consigo, mas está a pensar assim em alguém especial, ou seja, tento logo fugir do assunto. Para várias áreas, mas está a pensar em alguém especial. Eu, a minha amiga, a minha tia, a minha prima, ou não conheço ninguém, tem várias opções. Se eu me disser ela, então basicamente, ou me deixar o contacto de alguém, depois eu vou contactar e vou encaminhar ou para uma apresentação 1, ou para um Excel, ou para um jantar de negócios. Se a pessoa me disser ela própria, eu falo logo do próximo evento e tento fechar a reserva na hora com a pessoa, ok? Basicamente é por aí. O fecho da venda fazendo então no final, e a forma que eu tenho é essa, colocar os produtos que ela me gostou mais na mão dela, juntamente com aqueles que eu lhe recomendo, fazer a conta e perguntar, está bem assim para si, Ana? E ouvir a resposta, se a pessoa disser, não, está um bocadinho puxado, olha, então, por ordem de necessidades, aquele que eu considero menos importante para si é este. Sem este, em vez de 80, já dá 57. Está confortável assim? Muito bem. O pacote de experiência, eu assumo que a pessoa quer, ok? E fazer aqui, de facto, a venda cruzada. Aqui tem um exemplo de um guião, mas basicamente no caderno de membro, que toda a gente tem, ou juntamente com o patrocinador, vamos utilizar o guião que na realidade possa ter mais sucesso com cada um de nós, mas na realidade é sempre dar 2 opções para marcar à pessoa, porque nós sempre somos donos do nosso tempo e da nossa agenda, e a pessoa acaba sempre por marcar no dia que nós queremos e na hora que nós queremos. Porque nas horas que nós não queremos fazer marcações, não vamos dar como opção à pessoa. Então isso também é muito importante, e ter sempre 2 opções. A mensagem, a confirmação é esta, exatamente. Boa tarde, Maria, amanhã tem a sua hidratação facial. Eu não digo confirmada, digo que lembramos, Maria, que tem a sua hidratação facial confirmada às 15 horas. No sítio X, no local X, com Arminda Martins. Pode trazer uma amiga consigo. Oferta extensível a mais uma pessoa. Vamos lá, daí o nome. Portanto, este é um exemplo aqui que está perfeito. Eu não digo confirmada, coloco aqui que lembramos. Confirmada, ela já ficou confirmada no momento da chamada, ok? Agora, já fui aqui respondendo às perguntas. O uso de uma bata com o PIN da Herbalife faz uma hidratação a uma pessoa ou várias pessoas? Ora bem, o tempo da hidratação deve ser 45 minutos com o check-up na tanita e a degustação do batido, ok? Na minha opinião. Faz uma hidratação a uma só pessoa ou em grupos? Depende. Às vezes faço a uma só pessoa, outras vezes faço em grupos. Depende de como eu possa gerir a minha agenda. Mas para quem está a começar é mais fácil individual. Até que se sinta profissional, porque quando nós estamos em grupo pode haver uma ovelha negra que começa a falar mal e dizer que não e as outras vão todas atrás. Ok? Então numa fase inicial eu sugiro que seja individual. Ou em grupos. O uso de uma bata com o PIN da Herbalife. Eu não sou apologista dessa situação. Eu acho que nós temos de estar com uma camisa ou assim, bem vestidas, de acordo com a marca. Ok? Preparas o batido à frente das pessoas. Sim. No momento em que a pessoa está com a máscara, eu vou à cozinha do escritório e faço o batido à frente da pessoa para ela perceber exatamente o que é rápido e simples de preparar. Não tenho esta ficha de hidratação. Será possível enviar a ficha de hidratação? Sim, eu penso que sim. Podem depois pedir, peçam-me, embora que eu utilize não seja bem esta já, mas o meu e-mail é minda.martins@hotmail.com. Podem me enviar e eu encaminho a ficha que eu uso neste momento. Tá bom? Pode repetir qual o melhor batido. O melhor batido, o iogurte de morango, frutos vermelhos e o pó de baunilha ou de biscoito e nata, ok? Pronto, muito bem.